compartilhar com vocês um pouquinho do meu atendimento. Estou atendendo pacientes pós-Covid. A última paciente que eu atendi, uma paciente de 89 anos, ela já vinha com um quadro demencial leve, mas ela conseguia fazer algumas atividades intradomiciliares. Ela conseguia estender roupa, ela cuidava do dinheiro dela, andava com dificuldade, né? Mas ela conseguia andar com bengala. Em março ela teve Covid, ela teve até que receber transfusão de sangue. Foi um quadro muito grave, mas tinha familiar médico, ela conseguiu não precisar de ser hospitalizada. Acabou que ela conseguiu, passou, por mais que fosse difícil o período que ela estava passando no Covid, sobreviveu. Só que o que aconteceu no pós-Covid, ela perdeu totalmente a cognição, ela não se lembrava mais de nada, não reconhecia muitas pessoas, ela ficou muito apática, não era muito responsiva, você deixava ela no cantinho, ela ficava. Ela andava com muita dificuldade, precisava de 2 pessoas para levantar, para segurar ela. E, na questão da comunicação, ela conversava pouco. A família veio me pedir ajuda porque ela estava muito fraca. A queixa principal foi essa fraqueza da idosa. Quando a gente vai pensar em fraqueza nos idosos, a gente tem que pensar em várias perspectivas, né? Será que é a parte do humor que o paciente está realmente com depressão? Que a depressão, ela pega um pouquinho na parte da vontade da pessoa, então a pessoa não tem o ânimo, não tem a motivação para realizar suas atividades, para levantar, para comer. Segundo ponto que eu pensei, será que a fraqueza dela era uma fraqueza muscular? A paciente, depois que passa pelo Covid, a reação inflamatória é tão intensa que a pessoa acaba perdendo peso por conta da inflamação, perde peso porque não consegue comer também, perde peso porque fica mais restrita, principalmente restrita ao leito, então acaba que a musculatura acaba atrofiando. É muito comum essa perda de peso. E essa perda de musculatura acaba fazendo com que a pessoa fique fraca mesmo. Então ela não conseguia levantar, não conseguia nem sustentar seu corpo em pé. Aí eu pensei também nessa parte, pensando nos diagnósticos diferenciais de fraqueza muscular, se tinha algum fator consumptivo. Essa paciente ela tinha um quadro de linfoma. Então, a gente sabe que essas doenças hematológicas também têm um consumo, mas quando eu fui pegar a revisão laboratorial dela, né, todos os exames, eu vi que ela tinha uma anemia, uma hemoglobina de 8,9. A gente monta um plano de cuidados quando a gente faz o acompanhamento do idoso e a gente vê que realmente o idoso frágil, ele tem uma queixa, mas essa queixa, ela perpassa por onde? Esse raciocínio eu quero mostrar para vocês. A queixa da paciente foi uma queixa de fraqueza, e essa queixa de fraqueza ela pode ter várias causas, multifatorial. Eu vou apresentar para vocês. Chama esse score, chama Índice de Vulnerabilidade Clínico-Funcional. Esse instrumento é um questionário, ele foi elaborado aqui pelo professor Edgar, a doutora Flávia, colaboradores aqui do Hospital das Clínicas, do setor de geriatria, e é um índice assim extremamente simples, que a gente consegue aplicar nos nossos idosos, seja você cuidador profissional, cuidador não profissional, seja você familiar, qualquer pessoa consegue, com esse índice, com esse questionário, responder, e através dessas respostas a gente consegue ter uma avaliação global do paciente, dos principais sistemas funcionais que podem estar comprometidos e, ao mesmo tempo, fazer com que esse paciente esteja doente, principalmente comprometendo a sua autonomia e a sua independência. Esse índice ele avalia alguns pontos, que é a idade, a autopercepção do paciente em saúde, as atividades de vida diária que o paciente consegue fazer, a cognição, o humor, a mobilidade, a comunicação e as comorbidades do paciente. Hoje eu quero aplicar esse teste com vocês. Peço que vocês peguem uma folha, um papel, e através desse teste, vou fazer as perguntas e você vai imaginar, né, o seu idoso. Aí depois disso, eu quero que vocês façam o cálculo de quantos pontos o seu idoso pontuou, porque esse questionário vai de 0 a 40. Quanto maior a pontuação, mais fragilidade a gente vê, ou seja, mais o idoso é frágil e mais precisa de cuidados. Dependendo de qual área, qual sistema funcional que esse paciente pontua, a gente consegue avaliar melhor e até ver mais profundamente o que realmente está acontecendo com esse idoso, que ele está perdendo a autonomia e perdendo a independência dele. O idoso, ele não pode deixar de fazer as coisas que ele fazia antes. Por exemplo, meu avô ele usava o telefone, mas agora ele
está com dificuldade de fazer a ligação. Isso não é normal da idade. A gente precisa de avaliar por que ele não está conseguindo. Por exemplo, antes ele tomava banho sozinho, agora ele está inseguro. A gente nunca pode pensar, isso é porque é normal da idade. Então, tudo aquilo que o idoso deixa de fazer precisa de ser avaliado. Essa questão, isso é normal da idade, isso a gente precisa realmente parar e pensar. O idoso, quando ele tem a plenitude da idade, é um idoso que ele é capaz, ele faz com menos velocidade, mas no fritar dos ovos ele conseguiu fazer. Se vestir, usar o banheiro, cuidar um pouco da casa. Então, tudo aquilo que você perceber que o seu idoso não consegue fazer mais, é motivo de levantar uma luzinha, procurar uma ajuda, observar mais, né, para ver o que está acontecendo com esse idoso. O primeiro ponto que eu vou perguntar é a idade do seu idoso. Se ele tiver uma idade entre 60 e 74 anos, ele pontua 0. Entre 75 e 84, ele pontua 1. E maior que 85, ele pontua 3. Segundo ponto, que a gente vai perguntar sobre a autopercepção da saúde. Em geral, comparando com outras pessoas de sua idade, você diria que sua saúde, se o seu idoso fala que a saúde dele é muito boa, excelente, boa, ele vai pontuar 0. Se falar que é regular ou ruim, vai pontuar 1. Aí agora a gente vai pontuar, vai passar pela parte de atividade de vida diária. Por causa da sua saúde e condição física, o idoso deixou de fazer compra? Se for sim, vai pontuar 4. Se for não, ou não faz compras por motivos que não é saúde, pontua 0. A quarta pergunta é, por causa da saúde ou condição física do idoso, ele deixou de controlar o dinheiro, dos gastos e pagar as contas de sua casa? Se for sim, vai pontuar 4. Se for não, ou ele já não controlava o dinheiro por outros motivos que não seja de saúde, vai pontuar 0. O ponto 5. Por causa da saúde ou condição física do idoso, ele deixou de realizar pequenos trabalhos domésticos, como lavar louça, arrumar a casa e fazer limpeza leve? Se for sim, vai pontuar 4. Se for não, ele vai pontuar 0. Agora a gente vai fazer perguntas sobre atividades relacionadas ao autocuidado. Por causa da saúde ou da condição física do idoso, ele deixou de tomar banho sozinho? Se for sim, a gente vai pontuar 6 pontos e se for não, vai ser 0 pontos. Agora a gente vai pontuar, vai pegar a parte do sistema funcional da cognição. Algum familiar ou amigo falou que o idoso está ficando esquecido? Se sim, vai pontuar 1, se não, vai pontuar 0. A outra pergunta. Este esquecimento está piorando nos últimos meses? Se for sim, vai pontuar 1, se for não, vai pontuar 0. O nono. Este esquecimento está impedindo a realização de alguma atividade do cotidiano? Se for sim, vai pontuar 2, se for não, vai pontuar 0. Agora a gente vai perguntar a respeito do humor do paciente. No último mês, o idoso ficou com desânimo, tristeza ou desesperança? Se for sim, pontua 2, se for não, pontua 0. O 11º. No último mês, o idoso perdeu o interesse ou prazer nas atividades que antes que eram prazerosas para ele? Se for sim, pontua 2, se for não, pontua 0. Agora a gente vai pegar a parte da mobilidade. Então, o primeiro ponto a ser avaliado é o alcance, pressão e pinça. O alcance, o paciente levantar a mão e alcançar algum objeto. Preensão, ele segurar o objeto com a mão com firmeza. E a pinça, que é esse movimento, o indicador e o polegar. Então, a pergunta que a gente faz para avaliar esse sistema funcional é: o idoso é incapaz de levantar os braços acima do ombro? Se for sim, pontua 1. Se for não, pontua 0. A outra pergunta é: o idoso é incapaz de manusear ou segurar pequenos objetos? Se for sim, pontua 1. Se for não, pontua 0. O outro ponto que a gente vai avaliar na mobilidade é a capacidade aeróbica e muscular. Aí nisso a gente vai avaliar o seguinte: o idoso tem alguma das 3 condições abaixo relacionadas? A primeira é: ele chegou a perder peso não intencional de 4,5 kg ou 5% do peso corporal no último ano, ou 6 kg nos últimos 6 meses, ou 3 kg no último mês? Outro ponto avaliado: ele tem um IMC, que é o cálculo do peso dividido pela altura dele ao quadrado, menor que 22? Outro ponto a ser avaliado: a circunferência da panturrilha dele é menor que 31? O outro ponto: o tempo gasto no teste de velocidade de marcha
que é a capacidade do idoso andar 4 metros. Se isso for maior que 5 segundos, é sinal realmente de sarcopenia, de perda de capacidade aeróbica muscular. Se ele marcar um desses, ele vai pontuar 2 pontos. Qualquer um desses. Agora a gente vai falar um pouquinho sobre a mobilidade e sobre a marcha do idoso. Como é que a gente vai avaliar isso através desse questionário? Vai avaliar a marcha. Como é que a gente vai perguntar? O idoso tem dificuldade para caminhar, capaz de impedir a realização de alguma atividade do cotidiano? Se sim, vai pontuar 2, se não, vai pontuar 0. O outro ponto, o idoso teve 2 ou mais quedas no último ano? Se for sim, vai pontuar 2, se for não, vai pontuar 0. Outro ponto que avalia a mobilidade, a continência esfincteriana. A gente pergunta e avalia. O idoso perde urina ou fezes sem querer em algum momento? Se for sim, pontua 2, se for não, pontua 0. O outro sistema funcional, né? Agora falta só a comunicação e as comorbidades. Da comunicação, a gente vai fazer 2 perguntas. O idoso tem problema de visão capaz de impedir a realização de alguma atividade do cotidiano? Se for sim, vai pontuar 2, se for não, vai pontuar 0. O outro ponto, o idoso tem problemas de audição capaz de impedir alguma atividade do cotidiano? Se for sim, vai pontuar 2, se for não, vai pontuar 0. E o último ponto a ser avaliado são as comorbidades múltiplas. O idoso tem alguma das 3 condições abaixo? Ele tem 5 ou mais doenças crônicas, ou ele faz uso regular de 5 ou mais medicamentos diferentes todos os dias, ou ele teve uma internação recente nos últimos 6 meses. Se for sim, uma dessas 3, ele vai pontuar 4 pontos. Com isso, pessoal, a gente faz o somatório, tá? De todos esses pontos. E o que acontece? Com esse score, a gente consegue, assim, ter uma visão precisa e ampla, tá? Parece que é contraditório, não, mas é porque a gente consegue avaliar o idoso todo, mais precisamente pontos, né, que a gente acaba vendo que pode estar comprometendo a funcionalidade do idoso. A gente pode utilizar esse índice, né, que é o Índice de Vulnerabilidade Clínico-Funcional, o IVCF-20, para avaliar o idoso. Nessa parte do Covid, eu tenho feito isso muito, né? Eu avalio o IVCF dele antes do Covid e após o Covid. Então, essa paciente que eu falei, que eu atendi ela, antes do Covid, ela estava pontuando 24 pontos. E ela tinha um comprometimento, né? Pontuava na idade, nas AVDs, nas atividades de vida diária, um pouco na cognição, um pouco na mobilidade e totalmente na comunicação e nas comorbidades múltiplas. Depois do Covid, aí além desses pontos, ela pontuou na autopercepção da saúde, que antes era boa e agora era ruim, e pontuou também na cognição, que ela realmente antes lembrava de data de aniversário, lembrava que dia que era hoje, né? E a gente faz uma análise através do Mini-Mental, que é o mini exame, né, do estado mental, e que agora, depois do Covid, ela zerou esse Mini-Mental. Então, assim, a parte cognitiva dela estava extremamente comprometida, tá? E a partir disso a gente avalia, né? Normalmente o trabalho que a gente faz um plano de cuidado para o paciente, né? Entrega para a família. Esse plano de cuidado é um plano extremamente amplo, né? Que tenta avaliar o paciente como um todo e dar diretrizes, né? De manejo, de tratamento, de fatores, né? De terapêuticas, né? Que pode melhorar o paciente hoje, amanhã e no futuro próximo.